Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para estudar um pouco e eu vou mudar um pouco o nosso tema, dar um novo ângulo, um novo início. Claro, eu acredito que vocês todos já tenham ouvido falar e quem sabe até mesmo lido a confissão de fé de Westminster. E eu vou aproveitar esse tempo para a gente falar um pouquinho sobre ela, estudar um pouco, entender um pouco melhor, saber a importância dela, não somente para a IPB, mas também para todas as igrejas reformadas ao redor do mundo. Então a gente vai começar hoje numa série de conversa sobre a confissão de fé de Westminster. Se você provavelmente já ouviu falar, alguns já devem ter lido, e isso é algo muito importante para a nossa doutrina, para a nossa igreja. E eu vou dar um preâmbulo primeiro, falar um pouquinho sobre o contexto histórico, como aconteceu, e depois a gente vai entrar de fato nos artigos da nossa confissão de fé. Você sabe que os símbolos de fé da IPB são 3: Confissão de Fé de Westminster, Breve Catecismo e Catecismo Maior. Esses são os nossos 3 símbolos de fé. A Igreja Presbiteriana, e claro, a Igreja Reformada ao redor do mundo, acredita que a confissão, juntamente com o Breve Catecismo e o Catecismo Maior, formam a nossa base doutrinária bíblica, expressam a forma como a gente crê, como a gente enxerga a Bíblia, como a gente vive o cristianismo. E a confecção dela começou em 1643, lá na Inglaterra, em algumas igrejas lá, e foi terminar num lugar chamado Westminster, que é a abadia de Westminster, que você talvez tenha visto aí no casamento desses de príncipes na Inglaterra lá. Eles usaram a abadia de Westminster para casamento, e normalmente eles usam, E ela começou com uma ideia de fazer uma revisão nos 39 artigos da religião cristã, que era a base doutrinária da Igreja da Inglaterra. Talvez você se lembre, a Igreja da Inglaterra nasceu de uma ruptura com a Igreja Católica Romana, a partir de uma ideia não muito nobre, uma ideia não muito bíblica, que foi o divórcio que Henrique VIII queria. Ele era casado com uma mulher, agora me fugiu o nome dela, e ele começou a ter um relacionamento com uma outra mulher chamada Ana Bolena. Ela muito conhecida na história. Ana Bolena morreu decapitada. E o que acontece? Enquanto a esposa de fato de Henrique VIII era uma mulher católica, Ana Bolena era simpatizante dos ideais protestantes. Nisso, um dos teólogos da época, o teólogo inglês, aproveitou para se aproximar e tentar fazer com que a reforma acontecesse na Inglaterra. Quis usar esse pretexto de Henrique VIII, de conseguir a anulação do casamento dele, para que houvesse a reforma na Inglaterra. E o que acontece? Henrique VIII começa uma série de cartas, de pedidos ao Papa para que anulasse o casamento
e que ele pudesse se casar com Ana Bolena e seguir em frente. A Igreja Católica, até hoje, tem muita dificuldade em anular casamentos ou aceitar o divórcio. Eles entendem, eles partem do princípio que o casamento é um sacramento, diferente de nós presbiterianos, por exemplo. Nós só temos 2 sacramentos: sacramento do batismo e sacramento da Santa Ceia. Apesar de nós não sermos favoráveis, de nós não incentivarmos as pessoas a se divorciarem, a gente não faz esse tipo de coisa, mas nós entendemos que às vezes isso acontece. Então, e devido à dureza do coração de cada um de nós. Então, nessa ruptura entre Henrique VIII e o Papa e a Igreja Católica, surge com força a reforma protestante na Igreja da Inglaterra. E isso vai ter vários desdobramentos, um dos quais vai surgir a Igreja da Inglaterra, que nós também conhecemos como Igreja Anglicana, que está aí até hoje. Todos os monarcas ingleses são membros da Igreja da Inglaterra. Há um pastor que lida diretamente com a rainha, hoje Elizabeth II. Formou-se uma igreja na Inglaterra que vai chegar em vários lugares, inclusive vai chegar aqui no Brasil, a Igreja Anglicana. Logo no início, quando houve no Brasil a abertura dos portos, nós tínhamos aqui capelães anglicanos que eles não vinham fazer missões, não vinham até aqui fazer trabalho missionário, mas eles eram capelães dos marinheiros. Inclusive, até hoje, a Igreja Anglicana tem um trabalho forte na capelania naval. E nós temos aí os 39 artigos da religião, que é a base da Igreja da Inglaterra. O que acontece? A Assembleia de Westminster, ou seja, trouxe teólogos, não somente ingleses, mas teólogos escoceses também. Houve também a participação observando teólogos de outras correntes, e eles começam a ampliar os 39 artigos. Eles começam a estudar, começam a fazer isso já num tempo bem mais à frente da reforma. A reforma acontece em 1517. A Assembleia de Westminster começa em 1643, ou seja, mais de 100 anos depois, e ela vai encerrar com a Confissão de Westminster, ela sendo já devidamente escrita, com base doutrinária, com tudo que a gente precisa, com base bíblica, com os textos bíblicos ali que referendam as respostas, em 1647. E essa confissão é talvez uma das mais importantes que nós temos. Nós temos outras confissões, temos a confissão helvética, temos os cânones de Dort, que são pouco anteriores à confissão de Westminster. E pasme você, talvez você não saiba, nós aqui no Brasil produzimos uma confissão chamada Confessio Fluminensis, ou Confissão de Fé Fluminense, ou também conhecida como Confissão de Fé da Guanabara. Vou abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre ela. O que acontece? Você já deve ter ouvido que já no início da colonização no Brasil, a França fez um esforço de também conseguir vir para o nosso território, para o território que posteriormente seria o nosso país. Eles vêm mais ou menos em 1547, por aí, ou 1557, de fato, eu estou entre essas duas datas, eu esqueci, e
vem para a chamada, hoje conhecida como Ilha de Villers-Gagnon, porque foi o sujeito, era o comandante dessa cruzada reformada que veio para o Brasil, Villers-Gagnon, e eles se instalaram no Rio de Janeiro e começaram ali uma colônia, que depois vai ser conhecido como Projeto França Antártica. Um lugar onde eles pretendiam dali entrar no continente, né? Eles estavam na ilha, e eles iam entrar no continente para começar uma colonização francesa no Brasil. Isso foi feito pelos huguenotes. Os huguenotes são os calvinistas franceses, aqueles que têm a mesma fé que nós, mas são da França. E nesse período desse projeto da França Antártica, aconteceu no Brasil a primeira Santa Ceia, como os protestantes faziam. Isso é um dado importante. Foi mais ou menos no dia 10 de março de 1558, se eu não me engano. Até hoje, por exemplo, o presbitério do Rio de Janeiro, os sínodos do Rio de Janeiro fazem um culto na ilha de Villers-Gagnon, relembrando a primeira ceia protestante no Novo Mundo, no chamado Novo Mundo, para nós aqui no Brasil. Só que isso terminou de forma trágica. O que acontece? Villers-Gagnon era um sujeito, pelo que a gente conhece da história, meio complicado de se lidar. E ele começa a criar problemas para os missionários calvinistas que haviam chegado. Ele expulsa alguns, ele mata outros através da forca, mas ele chega um momento que ele prende os missionários e, duvidando da fé dos missionários, ele manda com que eles produzam algo que mostre aquilo que eles creem, para ele poder saber se eles creem na mesma coisa. Calvino havia escrito para Villers-Gagnon falando sobre o esforço missionário no Novo Mundo e, de alguma forma, assim, vamos colocar dessa forma, a sua bênção para que houvesse esse esforço missionário. Acontece que eles estão presos, eles produzem uma confissão nesse curto período que eles têm, onde eles vão falar sobre a doutrina de Cristo, sobre as duas naturezas de Jesus, a divina e a humana, vão tratar sobre algumas coisas do governo civil conforme a visão calvinista, vão falar dos sacramentos, vão falar de doutrina, trechos doutrinários, e aí a gente tem aí aquilo que hoje é conhecido como a Confessio Fluminense, ou Confissão de Fé da Guanabara, a Confissão de Fé Fluminense, ou seja, isso em 1558. Ou seja, nós temos, apesar de pouco conhecido, um dos documentos mais antigos relacionados à doutrina calvinista, nós temos aqui no Brasil, produzido aqui no Brasil, em 1558, antes mesmo até da Confissão de Fé de Westminster, que vai sair apenas em 1647, quase 100 anos depois. Então a gente tem esse documento extraordinário, que já conversei com alguns, até julgam que os nossos símbolos de fé deveriam englobar a Confissão de Fé da Guanabara. Mas isso aí foi apenas um fato. Para quem não conhece, talvez você já conheça, mas eu creio que não é muito conhecido, nós produzimos uma confissão no Brasil em 1558,
sem muita repercussão, porque, afinal de contas, foram mortos aqueles que produziram e tal. Então, e depois Villeganhão perde a guerra, Portugal vai reaver a ilha e o esforço francês para vir para terras brasileiras se encerra aí. O projeto França Antártica acaba. Então, nós temos brevemente essa influência calvinista já no início da colonização, né? Ainda dentro dos primeiros 100 anos, né, de presença portuguesa no território brasileiro. Para você ter só uma curiosidade, a Confissão de Fé da Guanabara foi escrita em latim, usando como tinta o pau-brasil. Interessante, né? Usando como tinta o pau-brasil. Então, encerrando essa questão da Confissão de Fé da Guanabara, só para você saber, nós produzimos um documento teológico importante e bem estruturado aqui no Brasil, logo no início da colonização e nem tão muito tempo depois da Reforma. A Reforma acontece em 1517, em 1558 nós já temos a produção de uma confissão de fé no Brasil, confissão de fé reformada, ok? Então a gente tem a confissão de fé de Westminster, que é o nosso símbolo de fé, juntamente com o breve catecismo, o catecismo maior, e ela vai tratar de vários assuntos, ela vai ocorrer dentro de um ambiente político um pouco conturbado na época, haverão muitos debates, tanto que ela vai durar anos para ser confeccionada, mas ela é um documento de suma importância para todos nós, que somos calvinistas, que professamos a fé calvinista. Outra coisa interessante é que ela influenciou a Igreja Reformada no mundo todo, mais até do que as institutas da religião cristã, que foi produzida por João Calvino. Sim, a confissão de fé, ela ganha muito mais notoriedade, ela ganha muito mais adeptos, ou seja, pessoas que confessavam a fé conforme estava escrito na Confissão de Fé de Westminster, do que propriamente nas institutas da religião cristã de João Calvino. Então eu vou dar uma lida aqui num texto para vocês terem uma ideia melhor. A Confissão de Fé produzida pelos teólogos de Westminster foi, sem dúvida alguma, um dos documentos mais influentes do período pós-reforma da Igreja Cristã. É uma exposição cuidadosamente formulada da teologia reformada do século XVII. E a serenidade das suas frases esconde a tempestuosidade do cenário político contra o qual foi escrita. A gente já falou que o cenário político era bem conturbado na época. A Assembleia de Westminster se reuniu em 1643, depois de anos de tensão entre Carlos I, o rei da época, e o parlamento predominantemente puritano. Sob a presidência do Dr. William Twice, em oposição aos desejos expressos do rei, o objetivo inicial dessa reunião era promover uma maior uniformidade de fé e prática em todo o reino inglês. O objetivo inicial, a tarefa inicial dos delegados era revisar os 39 artigos da Igreja da Inglaterra, mas depois da assinatura da Solene Liga e Aliança, essa tarefa se estendeu para algo mais específico e preciso, como elaborar fórmulas teológicas e eclesiásticas que levassem a Igreja da Inglaterra a se enquadrar dentro da doutrina e prática da Igreja Presbiteriana da Escócia. Aqui só um parênteses, você deve ter conhecimento, o presbiterianismo nasceu de fato e se tornou o que é dentro da Igreja da Escócia. Nós temos ali John Knox, que é chamado do pai do presbiterianismo. E o que acontece?
queriam transformar a Igreja da Inglaterra também nesse molde presbiteriano que nós conhecemos hoje. Para você ter uma ideia, a Igreja da Inglaterra era muito dividida. Eram alguns grupos. Nós tínhamos os congregacionais, metodistas, presbiterianos e aqueles que queriam que a igreja voltasse e se unisse novamente a Roma. Então, a igreja na Inglaterra estava em ebulição, né? Esses grupos disputavam para ver quem tomava a hegemonia e ditava os rumos da igreja. Então você vai ter, fazendo um paralelo aí com a igreja, com o judaísmo, já no Novo Testamento, nós temos saduceus, fariseus, escribas, nós temos os zelotes. Cada grupo, sem deixar de ser judeu, tinha uma ênfase, tinha uma ideia e tinha um desejo para os caminhos dos judeus e do judaísmo. Acontece a mesma coisa na igreja anglicana. Nós tínhamos esses grupos e cada qual, usando um jargão popular, puxava a brasa para a sua sardinha. Então, a Assembleia de Westminster, ela passa a avisar uma maior identidade, uma maior clareza de doutrinária e também eclesiástica, como por exemplo, vocês sabem, claro, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela, além de esposar a confissão de fé de Westminster, ela adota os padrões de governo. Nós somos governados por presbíteros, ou seja, o presbiteriano aí não é um sistema de doutrina, ele é um sistema de governo que já acontecia na Escócia. Inclusive, a Igreja da Escócia ela vai lutar para que nessa Assembleia de Westminster não haja apenas pastores, teólogos, haja também a representatividade dos presbíteros regentes. Até hoje nós funcionamos assim, né? O conselho da igreja, em menor escala, é o primeiro concílio da nossa igreja, é o menor, né? Pastor e presbíteros. Nós vamos para o presbitério, que é um concílio maior, pastor e presbíteros. Nós vamos para o sínodo, novamente nós temos pastores e presbíteros. E quando há o Supremo Concílio, quem são? Pastores e presbíteros. Então, o sistema presbiteriano de governo, ele é representativo e ele coloca em pé de igualdade ambos os presbíteros que nós temos na igreja, regentes e docentes. O voto do presbítero regente tem o mesmo valor e o mesmo peso do presbítero docente. O presbítero docente é o pastor e o regente são os presbíteros que compõem o conselho para a administração da igreja. Ok? Então vamos seguir em frente. Os delegados ministeriais, empurrei o celular. Os delegados ministeriais da Igreja Nacional da Escócia, que recusaram se tornar membros da Assembleia, eram líderes eclesiásticos Alexander Henderson e o grande teólogo calvinista e representante da fé reformada Samuel Rutherford, o extraordinário jovem talentoso George Gillespie e o fascinante Robert Bailey. São os teólogos escoceses que queriam ficar de fora da Assembleia apenas como observadores, não queriam ser signatários, ou seja, não queriam participar da confecção da Assembleia que estava sendo confeccionada naquela época. O que eu estava dizendo, os escoceses também insistiram em enviar presbíteros regentes como representantes, ilustrando assim o compromisso do governo da igreja de ter presbíteros regentes e docentes. Para todos os objetivos práticos, esses delegados escoceses constituíram um grupo mais forte,
dentre aqueles que se reuniram na capela de Henrique VII e posteriormente na Câmara de Jerusalém, na Abadia de Westminster, em Londres, durante os anos de discussão e debate. Enquanto a maioria dos delegados parecia pertencer aos variados graus do pensamento presbiteriano, ali estavam representados os episcopais independentes, sendo que este último grupo, do qual faziam parte Thomas Goodwin e Jeremiah Burroughs, muitas vezes irritava os escoceses, ou seja, por pensamentos teológicos diferentes e eclesiásticos, né? Por exemplo, nós não temos, apesar da igreja anglicana ter bispos, arcebispos, nós conhecemos aí o arcebispo de Cantuária, que é aquele que está próximo à rainha e tal, é o capelão, a rainha tem um capelão, justamente para a sua família. A igreja presbiteriana, como sistema eclesiástico, ela não possui bispos, arcebispos, ela não tem esse tipo de hierarquia. Nós não temos hierarquia na igreja presbiteriana. Como eu disse, pastor e presbítero têm o mesmo valor, têm o mesmo valor de voto nos concílios. Claro que são funções diferentes. O pastor está a cargo da docência da igreja, ou seja, o pastor é quem ensina, o pastor é quem observa o que é ensinado, é o pastor que tem a legitimidade para dizer o que se fala e não se fala na igreja. Os presbíteros regentes, eles juntamente com o pastor formam um concílio e vão administrar a igreja. Vão dizer, claro, dentro dos parâmetros bíblicos, dentro dos parâmetros da nossa Constituição, da IPB, como as coisas devem seguir. E o problema ali com aqueles escoceses é que eles tinham uma visão diferente, não eram presbiterianos em si, apesar de serem calvinistas, de serem teólogos, o sistema de governo que eles professavam era diferente do governo presbiteriano, que nós temos já há tanto tempo. Então, alguns escoceses, que são o berço do presbiterianismo, do sistema, vão ter dificuldades neste momento. Mas isso é natural, isso faz parte mesmo do processo de amadurecimento. A confissão de fé e o breve catecismo influenciaram o presbiterianismo mais profundamente do que as próprias institutas de Calvino. A gente já havia dito isso. A confissão de fé de Westminster representa o ponto alto no desenvolvimento da teologia e sua dinâmica espiritual está fortemente ligada ao Pacto da Aliança. Dividida em 33 capítulos, abrange todo o conjunto da doutrina cristã, começando com as Escrituras como fonte de conhecimento das coisas divinas, de acordo com a primeira e a segunda confissão helvética, a fórmula de concórdia e os artigos irlandeses. Bom, esse aqui a gente pode até mais à frente falar um pouco sobre, mas são outras confissões que surgiram em outros lugares. A confissão de concórdia, a fórmula de concórdia é uma espécie de confissão luterana. Já a confissão helvética também é uma confissão reformada, e os artigos irlandeses, na igreja da Irlanda, já havia também uma ideia de dar parâmetros basilares para a igreja da Irlanda. Prossegue com uma exposição sobre Deus e seus decretos, a criação, a providência e a queda, antes de passar a explicar o pacto da graça, a obra de Cristo e, finalmente, a aplicação da redenção. Embora tenham havido críticas de que a confissão seja um documento profundamente filosófico, influenciado pela escolástica grega, por exemplo, não possui um capítulo separado a respeito do Espírito Santo. É cada vez mais conhecida como a primeira confissão na história do cristianismo que tem um capítulo especialmente dedicado à adoção, doutrina da adoção. Não vou dar uma antecipação não, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Se você nunca ouviu falar ou não entende, nós falaremos sobre a doutrina da adoção um pouco mais à frente.
que talvez seja a doutrina menos escolástica de todas, ou seja, que não trata apenas da filosofia com base no pensamento escolástico. E das últimas coisas, ou seja, das coisas do porvir, daquilo que a gente ainda não está vivendo. Embora a confissão tenha sido elaborada por mentes teológicas disciplinadas, ela também revela a influência de homens com profunda experiência de pregação e vida pastoral. É uma expressão notável da teologia clássica reformada, formulada para as necessidades do povo de Deus. Então, isso é uma introdução da Confissão de Fé de Westminster. A partir do domingo que vem, nós vamos começar nas perguntas, né? Ela é formulada dessa maneira. Haverá pergunta. Como você conhece o breve catecismo? A primeira pergunta do catecismo é: para que fim existe o homem? Algo mais ou menos assim, agora me fugiu a mente. Aí a resposta eu esqueci, por incrível que pareça. Deixa eu achar aqui. Qual o fim principal do homem? Achei. Qual o fim principal do homem? Conhecer a Deus e gozá-lo, adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Então vai ser nesse sistema de perguntas e respostas, como é o nosso breve catecismo. Só que as perguntas e as respostas são mais formuladas. O breve catecismo tem a função de nos dar perguntas e respostas fáceis de se ter em mente ou se decorar. Eu sou do tempo quando eu fiz, né, a profissão de fé, não, mas quando eu fiz a classe de catecúmenos, a gente tinha que decorar algumas perguntas, né, e respostas. A confissão de fé, ela já é mais difícil de você decorar, né? Você tem que estudar, você tem que ler, tem que ser algo mais profundo, ok? Então a gente vai encerrar por aqui hoje, sabendo que domingo que vem nós vamos começar a falar sobre os artigos, a comentar sobre as doutrinas da nossa igreja, que talvez você não conheça plenamente ou não tenha em mente, ok? Vamos encerrar nosso estudo com uma oração. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome por tudo que Tu és. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Te rogamos, Deus, que abençoe a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Filadélfia, a nossa congregação lá no Bedesque, que tenhamos, Senhor Deus, a alegria de estarmos sempre firmes em Ti. Não nos deixes abalar, apesar dessas dificuldades que temos passado. Nós cremos piamente que o Senhor está no governo de tudo. Mas te rogamos, Senhor Deus, abrevia esse tempo de provação, abrevia, Senhor Deus, esse tempo difícil que temos vivido. Permita-nos, ó Pai, voltar à normalidade da nossa vida, com cultos, com programações da igreja, com tudo aquilo que nós precisamos e amamos fazer. Essa oração que te fazemos no nome doce de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Ok, então não se esqueça, hoje ainda nós temos o nosso sermão de domingo às 19 horas, ok? Tenha um dia abençoado e não se esqueça, apesar da pandemia, hoje é dia do Senhor. Deus lhe abençoe e até mais tarde.